Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a invenção do Exército Brasileiro. Para tanto, nós vamos nos basear na obra de igual nome de Celso Castro. Qual é a importância de falar sobre o Exército Brasileiro? Completa, total. Existe um silêncio abissal, né, no que diz respeito à temática do Exército, atuando politicamente dentro da história política nacional, né? Geralmente, a ideia que se tem e que o próprio Exército propaga enganosamente é que ele é uma instituição de Estado, né? E que não se mete em política. Ora, a história do Brasil mostra exatamente o inverso. Quer dizer, o Exército é, no dizer de José Murilo de Carvalho, o maior elemento desestabilizador da política nacional brasileira. Tá? O Brasil, de 1822 até agora, já teve 7 constituições federais. Está passando para a 8ª. Eles vão fazer uma 8ª Constituição na calada da noite. Eu já havia alertado para esse aspecto quando a Dilma Rousseff ainda estava no poder. As movimentações já estavam acontecendo, movimentações aquela que desembocaram no golpe, não é? Que tirou Dilma. Foi um golpe mesmo. Veja, não estou dizendo que o PT é um anjo de candura, hein? Estou dizendo que é preciso entender por que foi dado aquele golpe. Então vamos lá. De 1822 até agora, nós tivemos 7 constituições federais. Ora, a Constituição Federal é a lei máxima de um país. Significa que, fazendo uma média de 30 em 30 anos, eu já falei muito sobre isso, o Brasil refaz a sua carta maior. Portanto, o Brasil refaz a sua estrutura, né, porque é a Constituição que desenha o modelo de Estado. Ora, e é o modelo de Estado ou de federação, né, que toca o Brasil, que sustenta o Brasil. Então, se nós tivemos 7 constituições federais, significa que de 1822 para cá, nós tivemos 7 modelos de Estado. Nenhum país do mundo consegue sobreviver a uma loucura dessa. Quer dizer, a gente só vê um exemplo mais ou menos similar nas Américas Latinas, exatamente nessas republiquetas bananeiras, que são submetidas a golpes ininterruptos, dados por quem? Não é? No caso do Brasil, todos, quando eu digo todos, é todos. Todas as vezes que a Constituição brasileira foi modificada, teve a digital militar. Tá? De modo que aquilo que os militares, a farsa que eles criaram, de que a política nacional, os políticos nacionais não prestam, né? Isso em parte é verdade. Por exemplo, a leva de corrupção aberta e desabrida que nós assistimos dentro do Brasil depois da nova república e já no período militar, do regime militar, de fato, com este volume, é algo muito recente. É preciso lembrar também, e o povo esquece, que político não recebia salário, não é? Portanto, o cenário político naquela altura era bem diferente. Ora, se o político não recebia salário, se não tinha aquelas benesses todas, como é que funcionava esse mecanismo político?
Por outro lado, o Brasil também só vai vir a ter partido político como nós concebemos hoje a partir do período Getúlio. Então, o que se fala sobre a história brasileira, via de regra, a população tem uma percepção que está longe de reproduzir minimamente a realidade nacional. Tá? Então, o Exército, as Forças Armadas, mas sobretudo o Exército, criou para ele, eu falei no Conselheiro Acácio de sexta-feira passada, alguma coisa relativa a isso, mostrei livros de 4 autores, que são livros muito bons, que vão dar uma outra perspectiva da atuação das Forças Armadas dentro do Brasil. Então a impressão que nós temos, ou que o Exército tenta passar, é que eles são uma instituição neutra. Claro que não, nunca foram. Muito pelo contrário, se eles fossem de fato uma instituição neutra e que tivesse somente dentro dos quartéis, com toda certeza o Brasil não teria esta instabilidade política, a política nacional não seria esta mixórdia que é. Mas, na verdade, a propaganda é tão bem feita que recai somente sobre os civis a culpa do caos institucional, político e financeiro. Né? No que diz respeito ao caos financeiro do Brasil, a situação brasileira hoje de endividamento, né, também já fiz programa sobre isso, e as razões pelas quais o Brasil não consegue criar uma política econômica minimamente razoável, isso vem do período militar, onde os militares endividaram o Brasil junto a 800 bancos, não é? Essa dívida recaiu depois da redemocratização, porque enquanto eles estiveram no governo, eles mantiveram essa mentira no fogo, na bala e no tanque. Chegou um momento, depois de 20 anos, que não dava mais para esconder que eles tinham arrebentado o Brasil. E aí eles aparentemente devolveram o poder, não é? Aparentemente. E para os civis, e deixaram a bomba arrebentar toda na mão dos civis. E essa bomba da desestabilização econômica começou a arrebentar no governo Sarney. Paralelo a isso, também já falei no Conselheiro Acácio retrasado, sobre o projeto de destruição do Brasil, de levar o Brasil a um colapso institucional e financeiro. Esse projeto foi traçado no início da redemocratização brasileira e é uma coisa profundamente mal explicada. Não é? Bem, então, depois que essa bomba econômica explodiu na mão de todos os governos, né, o Itamar Franco, a duras penas e baseado em acordos internacionais também, e o Fernando Henrique depois aprofunda isso, nós temos a estabilização da moeda, que é a história do real, que é uma história muito mal contada. Né? Mas, enfim, aquilo gera uma estabilização da moeda, mas o Brasil não consegue decolar economicamente. O fato é que o Brasil é entregue para os banqueiros depois da redemocratização. Né? E desde o governo da Dilma Rousseff, os militares estão tramando o golpe e com o Vilas Boas encabeçando esse negócio. Mas o golpe que eles deram, porque eles já aprenderam a lição, não pode ser um golpe aberto. Quer dizer, meter tanque nas ruas, não é? E fazer a coisa aberta, porque vai cair muito mal para eles. Cai mal para eles nacional e internacionalmente, porque ninguém hoje apoiaria no mundo inteiro, no cenário internacional, uma situação dessa, sobretudo dentro do Brasil. Ora, então o que eles resolveram fazer? Desde a década de 90 e desde o ano 2000 especificamente, os militares foram preparando o aparelhamento do Estado brasileiro, ano a ano, passo a passo. Então eles começaram a lançar gente das Forças Armadas e dos quadros das polícias militares. A partir de 2008, foi feito um projeto nacional de lançamento de candidaturas militares, dos mais diversos níveis. Né? Jair Bolsonaro está integralmente dentro desse projeto.
né? Ele foi expulso do exército e a partir de meados do ano 2000, 2004, 2005, aqueles oficiais, aqueles generais de alta patente que não aceitavam Jair Bolsonaro, passaram não só a aceitar, bem como a recebê-lo dentro dos quartéis. Antes esse homem era proibido de entrar nos quartéis, né? Depois foi havendo um consenso na calada da noite, na surdina, em torno do nome dessa criatura, e pronto, tá aí. Agora, o que está acontecendo dentro do Brasil? Esses militares desenharam através de projeto de lei, e o Congresso Nacional está todo envolvido nisso, viu? Uma parcela substantiva do Congresso Nacional. Estão todos envolvidos num golpe de Estado de fechamento de regime. O PT já falava em fechar o regime. Eu já coloquei todos esses artigos, inclusivamente coloquei um artigo do presidente do PT, na época do governo do Lula, em 2011, se não me falha a memória, falando claramente que era preciso fazer desaparecer o Senado, né, da República, a ponto que ficasse somente uma Câmara, né, uma estrutura de Câmara. De Câmara. Essa estrutura de Câmara é exatamente o grande pulo do gato para o exercício de uma democracia direta, como é proposto por Antônio Gramsci. Tá certo? Então, o que está desenhado hoje dentro do Brasil, eu tenho um artigo no Medium onde eu listei 18 PLs, projeto de lei, que ou já estão em andamento ou já foram aprovados, que redesenham completamente o Estado brasileiro, privilegiando uma estrutura militar e policial. Então, aquilo que a China está fazendo já está desenhado para ser feito dentro do Brasil, né? Como esse fantoche de militar, que é o presidente da República atual, fica fazendo bravatas e patranhadas o tempo inteiro, porque ele foi contratado exatamente para isso, para distrair a atenção das pessoas, o Congresso Nacional está metendo bala, né? Corre de vento em popa lá dentro os projetos mais loucos do mundo. E, enquanto isso, né, eles vão destruindo o Brasil e dilapidando o Brasil. Bem, essas coisas todas eu tenho falado muito, né? E não sou só eu que estou falando, não. Agora, tem pouca gente falando sobre isso, porque eu não sei o que passa a um consenso, evidentemente, e a mídia em peso não pode falar mal dos militares abertamente, né? Que ela está envolvida no projeto, bem como, se vocês observarem, a mídia nunca fala nada de banco, nunca. Existe um silêncio sepulcral sobre a atuação nefasta, maligna e golpista, criminosa dos bancos dentro da estrutura política brasileira, né? Todo o esquema, por exemplo, que a Lava Jato deslindou, ele não pode ter funcionado sem o esquema de banco. Então, como é que você prende só a empresa, né? E não pode ter funcionado sem uma corrupção enorme dentro da Receita Federal, né? Então, esses detalhes todos são muito interessantes, né? E a culpa fica somente no campo político. Não, tem outros agentes e muito mais poderosos. O campo político é lobista desses bandidos que estão fora do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um lugar de lobismo, só isso, de fazer lobby. E nem lobby eles estão precisando de fazer agora, porque eles já tomaram conta mesmo, né? Bem, voltando aqui ao livro. O título da obra do Celso Castro é A Invenção do Exército Brasileiro. O título é pesado? É, mas o Exército foi inventado mesmo, né? As pessoas têm uma imagem muito inadequada do que é o Exército Brasileiro. Quem assiste a uma cerimônia de formatura dos oficiais do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, né, no Rio de Janeiro, é a famosa AMAN, dificilmente esse indivíduo não sente que está imerso numa atmosfera de tradição, né? O evento é pomposo
E, entretanto, o que tem ali? Aquele cerimonial todo sugere a herança de um passado muito antigo, né? De um passado imemorial. O espadim, por exemplo, que é a cópia em miniatura da espada de Caxias, que é o patrono do exército, a entrada de cadetes no pátio principal, trazendo bandeiras e estandartes, a aparição dos formandos vestindo uniformes históricos, para citar alguns elementos. Todos esses elementos são absolutamente recentes. São bem mais recentes daquilo que eles pretendem fazer aparecer. E eles foram conscientemente inventados. Portanto, há uma manipulação simbólica aqui para fazer identificar o exército com a pátria. Tá? Então, perceber essa dimensão de invenção cultural numa instituição como o exército, que cultua justamente o seu caráter tradicional, com um sentido quase que intemporal, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige um grande campo de pesquisa histórica, né? Exige, de fato, conhecimento do funcionamento. É uma tarefa que tem ficado restrita a poucos estudiosos e eruditos do tema. Primeira coisa para estudar isso, portanto, a invenção consciente, né, do exército como uma instituição de Estado muito antiga e que representa a pátria. Em primeiro lugar, para entender isso é preciso desfazer-se de uma visão substancialista e naturalizada sobre as noções interdependentes de identidade e memória. Então, a grande tramóia do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, mas sobretudo do Exército, foi ele ter mesclado na sua identidade enquanto força a identidade brasileira e a memória brasileira. É um equívoco atribuir a essas noções de identidade e memória, por exemplo, o status de coisas. Por exemplo, coisas que possam ser perdidas, coisas que possam ser encontradas, coisas que possam ser resgatadas. Um país não tem uma identidade, ou tem uma memória e perde essa identidade e perde essa memória. E é isso que o Exército quer dizer. Quer dizer, o Brasil tinha uma identidade, tinha uma memória, ele perdeu, o Exército encontrou, resgatou e está implantando. Ora, identidade e memória não possui uma existência fora das interações sociais, né, em que elas são atualizadas. Nem podem ser compreendidos fora do tempo histórico dela. Então, sob hipótese nenhuma, uma instituição, qualquer que seja ela, aqui nós estamos diante de um processo revolucionário, né, guiando, norteando esse comportamento. Então, quando se fala em identidade e memória, aquilo só pode ser entendido dentro de um contexto sociocultural. O Exército não representa a identidade nacional, nem representa a memória nacional. E veja que não há uma única propaganda que essa gente faça que não esteja imbuída desse espírito. Né? Identidade e memória não são objetos naturais. São construções culturais espontâneas, necessárias, de qualquer país, de qualquer cultura, aonde os indivíduos daquela cultura, a sociedade como um todo, interpreta e classifica a realidade. Então a grande mentira do Exército já começa aqui. É por isso que eles se sentem no direito de mandar na vida política nacional, na vida das famílias. Eles chegam ao absurdo de dizer que eles representam as famílias brasileiras. Não, eles não representam família brasileira nenhuma. Eles são militares. Militar não representa a família coisa nenhuma. Eles não representam nenhum valor nacional. Tá? Isso é um processo
que diz respeito aos mecanismos e à dinâmica interna de toda a sociedade e de toda a cultura. O exército tem nada a ver com isso. Então, essa invenção e institucionalização do exército tem aqui 3 grandes pilares para essa invenção. O culto a Caxias, né, como patrono do exército, as comemorações da vitória sobre a intentona comunista, de 1935, e o Dia do Exército, que é comemorado em 19 de abril, que é a data da Batalha dos Guararapes. Ora, então a invenção do exército vai pegar esses 3 pilares: Caxias, 35, a intentona comunista, e a Batalha de Guararapes. Né? E o 7 de setembro? Bom, o 7 de setembro foi outro golpe de Estado. A proclamação da República é outro golpe de Estado. Mas o exército não construiu a sua invenção em cima desses processos. Tá? Então, é preciso estudar os rituais do exército, né? A memória que ele diz que carrega e a identidade que ele diz que carrega. As cerimônias, os símbolos. Então, essas cerimônias e símbolos, como o da AMAN, por exemplo, vai permitir a evocação de um passado que não havia, e com essa evocação de um passado vai construir a identidade social do exército. Identidade social, hein? Portanto, o exército vai extrapolar os seus muros e vai dizer que ele é um espelho da sociedade, que, por outro lado, a sociedade é obrigada a espelhar-se nele, porque ele é o grande exemplo da sociedade. O grau de loucura do projeto é de uma megalomania galopante. Então, o exército, não é, tomou-se como a própria República e a própria família brasileira. Nesse processo, ele foi se inventando enquanto instituição. É um projeto mesmo. Né? E é um projeto muito perverso de controle da sociedade. Né? Ora, a palavra invenção, usada aqui por Celso, não é uma acepção em absoluto de um termo que denota algo supostamente falso ou mentiroso. Não existe um valor negativo escolhido na palavra. Né? Existe aquilo que é. Uma invenção é quando você inventa, quer dizer, não existe aquilo ali, você passa a criar. É um golpe. É um projeto revolucionário. A perspectiva no livro com a qual ele trabalha é a perspectiva que foi consagrada por Hobsbawm, né, por Eric Hobsbawm. Hobsbawm é o sujeito que cunha a noção de invenção das tradições. Tá? É o Hobsbawm que vai dizer que esse fenômeno de invenção das tradições, as repúblicas todas tiveram que inventar a tradição. Toda a história de toda a república. Tá certo? Porque a república não era nada. Eu já fiz um programa de rádio sobre isso. É preciso entender aquela... Uma vez que eles derrubaram as monarquias, surgem as repúblicas. Mas o que é que elas são? Nada. Então, precisou de inventar uma tradição republicana. Né? E aqui é que entra o grande projeto revolucionário. Então, segundo Hobsbawm, esse fenômeno de invenção das tradições, ele é encontrado em diversos países, com diversos contextos históricos. E ele é patrocinado por diferentes agentes, tá? Desde o Estado Nacional até grupos sociais econômicos específicos. O que eles têm em comum?
a tentativa de expressar uma identidade, uma coesão e uma estabilidade social em meio a situações de rápida transformação histórica. Então, para isso, eles vão inventar cerimônias, vão inventar símbolos, vão inventar ritos, vão inventar mitos, que vão meter o pé dentro de um passado ideal, dentro de um passado mítico, vão fazer recuar essas instituições a tempos imemoriais, como a maçonaria fez, por exemplo. A maçonaria é um dos maiores embustes, é um dos maiores processos de invenção simbólica, cerimonial, cultural, não é? Ela tem o desplante de dizer que Deus é maçom. Né? Quando a maçonaria coloca a antiguidade dela, vai ao Egito, à Índia, ela fala que todas essas culturas são tributárias da maçonaria. Quer dizer, a loucura chega a esse ponto. Não é? Ora, então, a invenção das tradições é uma ideia que foi propagada por Hobsbawm. No entanto, o Celso pega essa noção de Hobsbawm, mas ele não a segue à risca. Por quê? Ele não se opõe, né? Porque o Hobsbawm faz uma oposição. Ele não opõe tradição inventada e tradição genuína. A meu erro, o Hobsbawm está correto e o Celso Castro não peca por esse ponto, mas nós estamos aqui focando porque existe uma tradição genuína e existe uma tradição inventada. Não há como negar isso. Né? Agora, o Celso, o uso que ele faz da ideia de invenção, ele busca enfatizar o caráter permanente, né, da cultura humana. Quer dizer, a cultura humana estaria sempre se reinventando. Isso não deixa de ser verdade. Por outro lado, você não pode dizer que, como o projeto revolucionário ou o projeto da maçonaria, que é uma coisa muito específica, que se apropria de mitos e símbolos, ritos e tradições culturais específicas para criar uma cultura específica. Porque, veja, a cultura não é uma invenção. Ela é um surgimento espontâneo e ninguém sabe como é que aquilo surgiu. Agora, quando você tem meia dúzia de gato pingado, aquela meia dúzia de gato pingado resolve se apropriar de mitos, ritos e símbolos culturais para criar uma coisa que vai beneficiar o seu grupo, isso não é uma manifestação cultural fidedigna. Né? Mas o Celso Castro, enfim, vai trabalhar com essa ideia dele. Né? Então, ele fala que o correto, segundo a perspectiva dele, portanto, é falar de uma tradição da invenção. Né? Porque esses elementos simbólicos são permanentemente reinventados e atualizados em contextos históricos diferentes. Isso é um fato, mas o que ele peca, o Celso, porque mitos têm textos e contextos, mitos e símbolos. Eu não posso pegar um mito de um povo e simplesmente mutacionar aquele mito para outro povo. Tá? Toda cultura tem mitologia inerente. Já fiz programa sobre isso. Qual é o mitologema da cultura hebraica? Qual é o mitologema da cultura cristã? Você não pode pegar o mitologema Cristo apareceu para Constantino e dizer que Cristo apareceu para o cacique da tribo Guarani no século XVI e que, portanto, os índios são cristãos. Porque isso não é verdade. Você não pode dizer que Cristo apareceu para o Império Mongol. Então aqui o Celso de Castro, o domínio dele na área de cultura simbólica é bem restrito. Então ele comete, os erros que ele comete nesse aspecto aqui não está na historiografia. Ele mapeia a invenção corretamente do exército. Mas ele desconsidera o funcionamento de cultura simbólica. Né? Ou ele dá uma outra leitura ali. Bem, então o que ele vai trabalhar é que existe uma tradição da invenção. Ele vai pegar os elementos simbólicos, que são reinventados e atualizados
em diferentes contextos históricos. Veja, isto acontece. Hitler foi lá, por exemplo, pegou a suástica tibetana e trouxe para dentro do nazismo, inverteu os braços da suástica. Mas ele foi lá, pegou aquele elemento simbólico, reinventou o elemento, atualizou para o contexto histórico alemão. Mas é óbvio que a suástica nazista não tem nenhuma relação com a suástica budista. Né? Veja, isso é um projeto. Né? Então, é disso que o Hobsbawm está falando. Quer dizer, alguém vai lá, captura, mas é preciso entender que essa captura é uma farsa. Embora aquele fato tenha acontecido, o fato em si é uma farsa, no sentido de que você está tentando construir uma cultura artificialmente. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer que a tradição tem uma... As culturas têm uma tradição de invenção muito grande, segundo Castro. Existe um esforço cultural oposto de cristalizar essa tradição, porque senão ela não é tradição, né? Tradição é aquilo que se passa de boca a ouvido durante um tempo muito longo, de tal forma que você reconheça o que o seu parente falava no século XVI. Você mantém aquele pensamento, aquela forma de produzir até hoje. Então, há uma dialética da invenção e da convenção. Isso é um projeto sempre inacabado, mas há coisas. Então, quando a gente fala assim, cultura tradicional, com o que vem a ser isso? Né? A tradição é aquilo que se passa de boca a ouvido ao longo de um tempo muito longo, de modo que ela se estabiliza e ela se torna uma forma de ser e de estar. Né? Por que a gente vê, por exemplo, o hábito alimentar do nortista, o hábito alimentar do nordestino, que são hábitos diferentes, o hábito alimentar do mineiro, o hábito alimentar do gaúcho? Exatamente porque você tem um elemento simbólico de tradição dentro daquela cultura. Né? O mineiro tem uma forma de culinária que não é a mesma forma de culinária do gaúcho. O que está por trás disso? A tradição. Então a tradição cristaliza, percebe? Uma forma de ser e de estar, né? De modo que você distingue claramente, né, um povo de outro povo. E isso vai se dar das mais diferentes formas, quer dizer, vai se dar na música, na cultura, na roupa, nas leis, nas casas, né, nas moradias, nos barcos. Tá? Enfim, então é importante ressaltar que a invenção cultural, segundo o Celso coloca, não se dá num terreno livre, e sim num campo de possibilidades históricas e culturalmente limitados. Né? Quando você vai construir uma realidade. Então, quem vai pegar os elementos da cultura e manipular aqueles elementos, portanto, ele vai pegar o passado, vai recriar o passado por referência a um estoque simbólico, né? Porque você tem que ter algum mito no passado, algum indivíduo que tenha sido relevante ou importante. Por exemplo, os americanos criaram, dentro da República Americana, um passado simbólico. Qualquer presidente, né, ou a política americana, ela gira em torno dos Founding Fathers. Eles se tornaram, né, o passado histórico que funciona como um estoque simbólico, aonde mesmo 200, 300, 400, 500 anos depois, aquela geração que está 500 anos à frente precisa voltar a esse passado histórico, né, a esse estoque simbólico dos Founding Fathers, para se basear nos Founding Fathers. Percebe? O Mircea Eliade falava isso claramente, dizia que isso chama-se a reatualização do espírito paradigmático do mito. Ou seja, o mito só se mantém vivo se ele for cultuado e reatualizado. Né? Então você tem alguém que é comparado com o George Washington, um presidente.
Depois, 20 anos depois, tem outro presidente que invoca George Washington. Depois, 100 anos depois, você tem outro presidente que também invoca George Washington e vai por aí afora. A cada invocação, você tem a reatualização do mito. Então é isso que o exército fez. Tá? O que ele fez? Ele foi a um passado, inventou um símbolo, sacou um estoque simbólico. Esse estoque simbólico, esse personagem, esse acontecimento, não é? Por exemplo, a Batalha dos Guararapes é um acontecimento. Caxias é uma pessoa. A intentona comunista é uma atitude, é um acontecimento. Então, como é que você recria esse passado simbólico? Através de uma pessoa, através de um acontecimento. Né? Portanto, ele é pessoal ou impessoal. A recriação simbólica. Bem, o exército vai pegar esse passado. A coisa não pode estar no presente. Tá? Um dos pontos fundamentais para se entender a manipulação simbólica é o símbolo está sempre no passado. Então você traz aquele passado, reatualiza ele, coloca ele, presentifica ele, né? Coloca ele no presente. Então a invenção cultural é feita a partir de um passado histórico. Ele tem que ter existido naquele momento. Se ele não existiu, como no caso dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos tinham antes? Nada. Então, de fato, os Estados Unidos têm um marco zero, diferente do Brasil. Os Estados Unidos têm um marco zero de invenção histórica, deles mesmo. E eles, de fato, conseguiram criar. Tá? Tudo gira em torno dos Founding Fathers. Porque não tinha monumento, tinha nada. A Inglaterra não deixou nada de herança americana. Nada. Diferentemente de Portugal. O Brasil era tradição pura. O que aconteceu foi um desmonte, para depois inventar aquilo que nunca existiu. Né? Bem, então você vai ao passado, saca do passado um estoque simbólico qualquer, uma pessoa, um acontecimento, guarda o momento que você está... Então você vai trazer isso para o presente. Aquele momento presente que você está vivendo, ele tem que ter alguma verossimilhança com aquele período. Por quê? Porque senão você corre o risco de não vingar. Tá? Isso é um elemento religioso. Por exemplo, todo dia o padre reza a missa, né, e simula a morte de Cristo. É uma reatualização simbólica. Né? Então esse é o primeiro ponto. Aonde o exército foi, o que ele pegou e trouxe para a atualidade. Este diálogo com essas três tradições importantes do exército, Caxias, a intentona comunista e a Batalha de Guararapes, vão ser trabalhados com diferentes contextos históricos. Vocês vejam que até hoje, desde a década de 30, os militares têm mentido. Quando eles querem fazer qualquer presepada, eles falam sempre que os comunistas estão trazendo muito problema para o Brasil. Tá? Eles sempre mentiram em relação a isso. Não é que os comunistas não atazanem a vida brasileira, mas é que a situação colocada da forma que ela é bem diferente. Né? O grande problema do Brasil não são os comunistas, não, é a maçonaria, que é a mãe do comunismo, com a qual os militares estão mergulhados de cabeça. Né? Então eles ficam falando do filho para não falar da mãe. O problema não é o filho drogado, não. O problema é a mãe, que é a grande vendedora de droga. O filho é um dependente da mãe drogada. Então, eles vão pegar essas tradições do exército, né, Caxias, a intentona comunista e a Batalha de Guararapes. Caxias, por exemplo, e a intentona comunista, essas invenções surgiram entre a década de 20 e 30, né, com o movimento tenentista desembocando no governo do Getúlio Vargas. E não foi por acaso que isso aconteceu. Porque
De 1889 até 1930, todos os presidentes da chamada Velha República eram militares e maçons. Todos. O período foi marcado por uma sequência de golpes de estados. O Brasil, golpes de estados e levantes revolucionários dentro das próprias Forças Armadas. Assim, tipo, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, tinha um levante revolucionário, promovido pelas Forças Armadas. Eu tenho artigos no Medium onde eu já dei as datas também, e os nomes desses levantes. Né? Ora, nos anos 30, portanto, a gente tem mais de 18 movimentos revolucionários que o Exército, as Forças Armadas, Exército, Marinha, né, que não tinha aeronáutica, vão promover até 1930. Isso vai ser tão complicado que isso vai gerar uma série de revoltas. Entre estas, nós teremos, vai se celebrizar a Revolta Tenentista de 22 de 24, a coluna Prestes, né, que vai culminar na Revolução de 1930, que vai colocar Getúlio Vargas, que era um tenente, no poder. Então, só que essas revoluções acontecem, mas elas não representam de forma nenhuma um consenso no interior do Exército. Aqui é que começa a entrar a grande questão. Nos anos que vão se seguindo, continuam ocorrendo conflitos internos muito sérios dentro do Exército, motivados por divergências doutrinárias, organizacionais e políticas. Ao mesmo tempo, tem também movimentos, protestos, revoltas, que continuam acontecendo dentro do Exército e fora, na sociedade brasileira. Né? A gente tem a instauração do Estado Novo, que é uma ditadura. O Getúlio Vargas teve coisas fantásticas para o Brasil? Teve. Mas o Getúlio Vargas é uma ditadura. Não tem gracinha nenhuma naquilo ali. Né? Quando se consolida no governo do Vargas um projeto hegemônico para o Exército. Tá? Pois bem, então entendam isso. Quando é que o Exército sempre agiu como poder moderador? Porque quem lhe deu esta prerrogativa foi Rui Barbosa. Mas, até o governo do Vargas, o Exército não conseguiu criar uma linguagem hegemônica. Ele não havia se consolidado em torno de um projeto hegemônico para a instituição. A partir de Vargas, ele conseguiu. Por quê? Porque foi alçado junto ao poder com Vargas um outro tenente ridículo e irrisório, que não tinha a menor preponderância, e foi colocado na condição de general, premiado por outros generais, e é preciso entender a história. Esse homem, que foi o Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, no período do Vargas, foi colocado a general na calada da noite como presente pelo seu movimento revolucionário. E o Góes Monteiro foi o grande sujeito que sustentou toda a ditadura do Vargas. Toda. Então foi dentro do Estado Novo, portanto no período de 30 a 45, não é? Que o Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, esses dois homens, criaram um projeto hegemônico para o Exército, onde o Exército, a partir daquele momento, aí sim, em definitivo, vai meter todas as patas dentro da política nacional. De lá para cá, a situação do Brasil vai ficar cada vez mais periclitante. Agora, então,
qual é a situação política do Brasil? De um lado, nós temos um projeto do Exército de dominar a política nacional completamente, tá? Sob o discurso de que eles são nacionalistas, de que eles são patrióticos, de que eles são puros, são éticos, são ilibados. Apesar de ter esse projeto, tem uma parte da elite política brasileira que não fecha com o Exército, né? E como o Exército é uma força armada, então eles têm que tramar essas coisas todas sempre na calada da noite. Porque eles não são um poder político, percebeu? Eles são, ou deveriam se comportar como uma instituição de Estado. Então eles fazem de conta que se comportam como uma instituição de Estado, quando na verdade o que eles estão fazendo é conspiração full time para tomar conta do Estado, né? Então tudo que o Exército nunca quis é que haja política dentro do Brasil. Nunca quis. Eles querem manter um Estado militar policial, de controle completo da sociedade. O grande perigo para o Brasil não é o comunista tradicional, não. É a versão comunista socialista que preconiza o Exército enquanto Estado. Então veja, a dramaticidade do negócio. Tem comunista de verdade dentro da política, mas na verdade não são eles os problemáticos, não. O problemático é o comunismo e o socialismo dentro do Exército. O grande elemento introdutor de perfil socialista dentro do Brasil é o Exército, né? Então, essa integridade institucional, esse projeto hegemônico, aliás, encontra resistência dentro da política brasileira, dentro do empresariado brasileiro, e essa é a razão pela qual eles nunca conseguiram, não é, impor o projeto deles como eles desejariam. Agora, eles vão avançando cada vez mais nesse negócio, até que chegue algum presidente, algum congresso e dê um basta nesse treco. Será preciso dar um basta. A integridade institucional do Exército, até 1930, portanto, foi uma questão em aberto. De lá para cá, o Góes Monteiro e o Gaspar Dutra não começaram a criar um projeto dentro da chamada Doutrina de Segurança Nacional, tá bem? Que o Golbery do Couto e Silva, depois, o Golbery do Couto e Silva é um herdeiro direto do Góes Monteiro e do Gaspar Dutra, sobretudo do Góes Monteiro. O Golbery do Couto e Silva é o grande sujeito que vai nortear a política, a doutrina de segurança nacional por todo o regime militar. Política essa que entra e que é acolhida dentro dos bastidores do Congresso, invisivelmente. Tá? Bem, ninguém lê as obras do Golbery. O Golbery, eu já falei isso várias vezes, era um homem que precisaria de ser lido, porque a obra dele é uma mixórdia que mistura conceitos completamente loucos. O homem era um teórico de gabinete, ele não tinha a menor conexão com a realidade. Ele inventava a teoria e usava o exército para implementar aquelas loucuras, né? Esse sujeito nunca foi devidamente avalizado. E é o que eu já falei no outro conselheiro Acácio. O Golbery é exatamente um dos autores, um dos mentores, criadores do PT. Quer dizer, o PT que o exército hoje combate é cria deles, do Golbery, onde eles criaram um partido de esquerda revolucionário para controlar a esquerda remotamente. Ora, por que interessa ao exército criar um partido de esquerda? É preciso fazer essa pergunta. Então, aquela instituição cuja imagem e papel não estava consolidado e definido, ela se consolida no governo do Getúlio Vargas através da ação política do Góes Monteiro e do Gaspar Dutra.
Quando eles criam esse projeto, é preciso distinguir atores individuais e coletivos. E uma característica importante desse projeto foi a definição da identidade do Exército. Tá? Quando eles vão criar, portanto, a identidade do Exército, eles vão adotar um conjunto de elementos simbólicos completamente novos. Vão capturar esses símbolos, né? E transpor esses símbolos para o Exército. Então o Exército não foi somente reorganizado enquanto instituição. O Exército foi inventado como uma instituição nacional, herdeira de uma tradição específica e com um papel a desempenhar na construção da nação brasileira. Foi a partir, portanto, do Góes Monteiro e do Gaspar Dutra que o Exército passou a mentir sobre si mesmo, dizendo que ele representa a pátria, os valores pátrios, a família e a sociedade. Veja o papel que o Exército tem se prestado a fazer, aparentemente levado pelos políticos. O Jair Bolsonaro está achando ótimo notificar que o Exército está fazendo asfalto, não é? Porque os civis não têm capacidade. Vocês devem se lembrar que o Exército, há um tempo atrás, destacou os seus membros. Estava tendo uma revolta lá em Belém, se não me engano, dentro dos presídios, para fazer faxina dentro dos presídios. Mas tem empresa que faz isso. Né? O Exército no Rio de Janeiro, fazendo papel de polícia, no governo do Michel Temer, ficou aqui, gastou 2 bilhões de reais para não surtir efeito de nada. Né? E vai por aí afora. Agora, esse governo criminoso do Jair Bolsonaro e um PL que eles passaram é que se o Estado precisar de contratar alguém, você contrata um militar, você não vai contratar o civil. Então o que essa gente bandida criou é uma instituição que vai cada vez mais comer a sociedade por dentro e tornar-se a elite da elite da elite dentro do Brasil. O que foi feito dentro do Brasil é macabro. Agora, o que está acontecendo agora na política nacional tem um histórico e uma origem. Então, repito, é preciso voltar à teoria da doutrina de segurança nacional, de Góes Monteiro e Gaspar Dutra, que tem o seu seguidor em Golbery Couto e Silva, que é o grande responsável por ter lançado no Brasil o PT e a figura do Lula, junto com a Igreja Católica, com o setor esquerdista católico e com a Igreja Protestante. Né? Então, veja, o Lula foi aquele sujeito que aparentemente veio polarizar. Né? O Lula está desde o Collor. O PT está desde o Collor disputando a eleição. Olha a desgraça que o governo do PT fez. Fez muita coisa boa? Fez. Mas montou um esquema que levou a culpabilizar a política nacional em peso. E o que resultou disso? Da Lava Jato, que é outra fraude. Não o roubo que ela denuncia, hein? O processo de uso político do lavajatismo. É preciso separar as coisas. Uma coisa é a Lava Jato, outra coisa é o uso político dela. Esse uso político dela legitimou a volta dos militares, que saíram do governo desmoralizado. Né? Então eles conseguiram desmoralizar a classe política brasileira em peso, a mídia ajudando, e agora o Exército. Mas a elite brasileira está dando sinais de alguma reação, no mínimo por uma questão de sobrevivência, porque eles estão entendendo que essa facção militar
essa oligarquia do Partido Militar, que é o grande partido de bandidos e de controladores, manipuladores da política nacional. Repito que quando eu falo em Força Armada, tem dois tipos. Tem aquele tipo de militar que fica dentro do quartel e não se mete em política mesmo. Essa gente é uma gente séria. E tem aqueles outros que não são sérios, que vivem entrando dentro da política nacional para perpetuar golpe de Estado. Por quê? Porque esses acelerados criaram um projeto na década de 30 em que eles resolveram tomar conta do Brasil. O Brasil tem que ser subserviente a eles. Mas baseado em quê? Em nada. Em absolutamente nada. Resolveram que é assim e é assim. Acabou. Então o que a gente tem é que, a partir de 30, o Exército é inventado como uma instituição nacional. Ué, uma Força Armada é nacional. Mas que tipo de invenção é essa? É que o Exército é a pátria. Não é a pátria. O Exército não está obediente à pátria. A pátria está obediente ao Exército. O papel é completamente invertido. Então eles foram vencendo resistências internas dentro da própria corporação, aprisionando militares que discordam deles, matando militares que discordam deles. Eles matam eles mesmos. Não se fala, por exemplo, da quantidade de militares que foram perseguidos no regime militar, pelos próprios militares que não concordavam com a militarização da política. E está acontecendo agora também. Militares mandando mensagens, tem militares que estão denunciando isso. Eles estão sendo perseguidos pelo partido do Jair Bolsonaro, partido militar. Não é o PSL, não. É quem manda mesmo no Jair Bolsonaro. Por que o Vilas Boas, com todo aquele estado debilitado de saúde, não entregou nunca? Porque o Vilas Boas é o cabeça visível, é um dos cabeças desse projeto maligno. E quem é que se esqueceu que durante os governos do PT ele falava, não, o Brasil é uma democracia sólida, magnífica, uma beleza, o Exército não vai entrar dentro da política. Esse homem tem 2, 3, 4 caras. Não é? Enquanto ele falava aquelas gracinhas todas, ele estava urdindo o golpe militar. É um golpe branco. Então, o Exército venceu as resistências internas, venceu no seguinte sentido, ele não silenciou. A maioria dos militares não compactua com a atuação militar, mas tem sempre um grupo minoritário. O problema das revoluções é que é sempre um grupo minoritário. Você não precisa de ter maioria, é a minoria sempre que faz revolução. Tá? Então isso é uma bobagem, falar, não, mas 90% da população brasileira não concorda. E cuico. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. São sempre as minorias que assumem o poder. Então eles venceram uma resistência, fizeram o projeto de poder. Esse projeto vem caminhando como um projeto alternativo à política nacional. Criaram um arranjo organizacional e simbólico que tem vigorado desde então, não é? Como controle e como da política e da cultura nacional e como identificação da nação com o Exército. Vocês falam assim, mas não é com a Marinha? Não, não, não. O projeto é para o Exército. O projeto não é nem para a Marinha, nem para a Aeronáutica. Tanto é que quando a gente nunca viu um almirante, por exemplo, assumir o governo. Por quê? Por que a gente não vê gente da Marinha na linha de cabeça desses movimentos? Ou alguém da Aeronáutica? Porque o próprio Exército se encarrega de silenciar as outras duas forças. Tá? Então, o que está acontecendo hoje dentro da política nacional não pode ser explicado, e não é explicado, essa ascensão meteórica e construída, forjada, do governo de Jair Bolsonaro.
A coisa vem de muito longe mesmo. E não foi construída dentro da República, dentro da nova República. Esse treco está vindo há décadas. Né? Enfim, para finalizar, o Exército Nacional Brasileiro é uma invenção simbólica e institucional, organizacional. Enquanto isso não for entendido, nós continuaremos culpabilizando a política. A política brasileira é sórdida, mas é preciso entender que às vezes há algo muito pior do que o Congresso Nacional. Tá? Porque este algo pior, ele existe e está capitaneado num partido militar, que controla o Congresso Nacional, o Judiciário, tem ligação com bancos e é a equipe que tem entregado o Brasil para a maçonaria e para o sistema financeiro internacional desde o século XIX. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa, A República.